Que assim seja. Boa noite, amigos, amigas. Vamos mais uma vez estar aqui com vocês, juntos, para falarmos sobre nossa doutrina. Para mim, agora enfrentando a novidade das câmeras. É legal, fica aí gravado, fica registrado. Acho que gravou o menino aqui? Não, é legal. Está aí um futuro orador. Ninguém começa falando muito. É um dos maiores temores do ser humano, enfrentar um microfone. E uma das grandes alegrias para nós, pais, para nós adultos, olharmos as crianças, as nossas crianças, os nossos filhos, os filhos da doutrina espírita, envolvidos numa tarefa como essa, num trabalho como esse, numa sexta-feira à noite, amanhã sábado, eles vão estar aí distribuindo calorias, triglicérides e outros tantos itens, né, que vão pesar na nossa balança, mas sem dúvida nenhuma vão pesar duplamente na nossa balança física e na nossa balança espiritual, como patrimônio de colaboração, de fraternidade, de convivência, que é o que nós mais tiramos daqui. Às vezes nós falamos, eu vou lá ajudar o Joana. É engano. Eu trabalho lá numa creche, eu ajudo. Engano. Nós estamos fazendo tudo isso, mesmo que não tenha um sentido mercenário, mas nós estamos fazendo tudo isso em nosso benefício. Nós saímos dessas oportunidades, desses dias, dessas atividades, muito melhor do que nós entramos. O centro espírita é, antes de mais nada, uma grande oportunidade que se abre para que nós possamos utilizar o nosso tempo, utilizar o nosso sentimento, a nossa força de trabalho, às vezes intelectual, às vezes físico mesmo, carregar a farinha, amassar o pastel, é tão gostoso. São momentos de vibração, são momentos de fraternidade, onde as pessoas, pelo próprio ambiente, filtram os pensamentos, filtram as conversas. A gente só tem a ganhar. Nós estamos vivendo um mundo muito conturbado. Está muito difícil. Eu lembro até de uma música de um cidadão da Jovem Guarda, mas hoje ele está, entre aspas, convertido aí para a Canção Nova, um compositor católico, Silvio Brito, o nome dele, compõe muita música para a Canção Nova, para a Igreja Católica, mas no tempo de roqueiro dele, ele já tinha, acho que até como prenúncio do que viria depois, uma música que ele dizia assim, para o mundo que eu quero descer. E a sensação que eu tenho hoje é essa, para o mundo que eu quero descer. Eu me refiro especialmente, que chamou a minha atenção, me angustiou um pouco, o recente assassinato de uma dentista, aqui em São Bernardo, do nosso lado, assaltada. Depois o pessoal foi lá tirar o dinheiro do caixa eletrônico, voltou, como era pouco dinheiro, botou fogo nela e matou ela queimada. Eu fico pensando, meu Deus, para o mundo que eu quero descer, que mundo é esse? Que pessoas são essas? Que sentimento é esse? E para muitas pessoas vem aquela ideia da revolta. Na mesma hora, não tem. Eu tenho dificuldade em casa de convencer minha esposa, a família, olha gente, espera aí, pega leve, não julgueis. Como não julgueis? Não é bem assim. Como não é bem assim? É muito difícil. É muito difícil para nós mesmos nos convencermos de que não tem alguma coisa assim irremediavelmente errada. Parece que por alguns segundos nós nos esquecemos de Deus. Quem criou esse menino? Quem botou no mundo aquela criatura? Deus. Ou existe alguém mais, algo mais, criando. E criando criaturas
inexoravelmente condenadas ou fadadas ao mal, irremediavelmente destinadas à maldade. Se nós partirmos desse pressuposto, fica difícil viver. Aí realmente a gente quer seguir lá o Silvio Brito, para o mundo que eu quero descer. E nessa reflexão eu fui seguindo adiante, eu sabia que eu ia conversar com vocês, eu acho muito interessante falar dessas coisas do nosso dia a dia, e eu me lembrei daquele livro do espírito Humberto de Campos, trazido a nós pela psicografia de Chico Xavier, lá na década de 30 do século passado, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vale a pena ler o livro. Quem não quiser o livro, leia o prefácio. O prefácio de Emmanuel já é um alento, é um hino de esperança para nós brasileiros, para nós seres humanos, mas para nós brasileiros em especial, onde ele coloca lá o papel do Brasil como celeiro do mundo, celeiro orgânico, celeiro material mesmo, no que diz respeito à sobrevivência humana, de alimento, de água, de um monte de coisa, mas também celeiro moral, celeiro espiritual. E aí fica aquela dúvida, tudo bem, mas puxa vida, eu li o livro, achei bacana, o Emmanuel falou, mas está demorando muito. Quando é que eles vão começar? Quando é que eles vão fazer alguma coisa? Quando é que eles vão transformar o mundo? Eles também estão esperando, estão falando a mesma coisa, do outro lado, né? Quando é que eles vão começar? Olha de um lado, olha do outro. Eles somos nós. Quando nós vamos começar? Sócrates, há mais ou menos 2.400 anos, ele já dizia: cuidai mais do espírito do que do vosso corpo e dos vossos bens. 2.400 anos, mais ou menos. Nós estamos no mês do Espiritismo, digamos assim. Abril. Dia 18 de abril de 1857 foi editado o Livro dos Espíritos. Dia 18 de abril de 1857 nascia o Espiritismo. Nascia o Espiritismo como sistematização de um conhecimento, redução escrita de leis naturais, a codificação da natureza, da relação de Deus com suas criaturas, trazida por um cientista, Allan Kardec. Aliás, o cientista era o Hippolyte Léon Denisard Rivail, que adotou esse nome Allan Kardec porque teve uma informação, que era o nome que ele utilizou, que ele tinha numa vida passada, mas não por isso, não por misticismo, mas para desvincular a figura do Hippolyte Léon, o pedagogo, o professor, o cientista, do Kardec, que era quem dava início a essa nova forma de pensamento, a essa nova forma de encarar a vida, de encarar a própria natureza. Por isso nós temos uma resistência a dizer que ele fundou o Espiritismo. É muito comum nós ouvirmos, Kardec foi o codificador do Espiritismo. Não tem mais nenhuma outra religião codificada. Vamos olhar as outras religiões. Quem codificou as outras religiões? Então todas elas foram criadas, entregues, prontas para nós. Essa aqui é a religião. E para ter um certo argumento de autoridade, como em todo discurso, todo trabalho científico, não adianta um aluno sentar e escrever, eu acho isso, eu acho aquilo outro. Aí ele coloca um pouquinho do que ele acha, aí vai lá no Google, faz um recorta-cola de um cientista famoso, segundo fulano. Então está aqui o argumento de autoridade, segundo fulano eu respeito. Os antigos também tinham, empiricamente, instintivamente, também tinham essas mesmas ideias. Quando Moisés foi lá no Monte Sinai, por uma intuição espiritual, evidentemente, recebeu pela via da mediunidade, às vezes a gente pensa, não foi Kardec que inventou a mediunidade em 1857, Moisés recebeu pela via da mediunidade um decálogo,
os tais 10 mandamentos. Recebeu mais um monte de outras coisas também, mas esses ficaram mais famosos. Se Moisés descesse do Monte Sinai, chegasse para o povo hebreu, o povo tosco, 3.400 anos mais ou menos, antes de nós aqui, que ainda somos um tanto quanto toscos, chegasse e falar: gente, eu subi, refleti, pensei, tem aqui algumas normas de vida. Pô, Moisés, peraí, pega leve, que é isso? Quem é você? Preciso de um argumento de autoridade. Ó, gente, Deus falou. Ah, bom, agora acabou. Não tem mais argumento. Deus falou. Tanto é que alguns irmãozinhos nossos de outras crenças se referem à Bíblia como a palavra. Olha, está aqui na palavra. Como assim? É a palavra de Deus. Isso é ruim intrinsecamente? Não. É legal, a palavra de Deus. Filosoficamente, metaforicamente, até pode ser a palavra de Deus. Mas o que foi ruim aí? É que todo o progresso da história, todo o progresso da humanidade, de 3.400 anos para cá, foi deixado de lado. Não passou pelo nosso raciocínio. Não passou pela razão. Por quê? A gente estagnou o pensamento religioso em todas as coisas que envolviam a religião, todas as coisas que envolviam a espiritualidade, a nossa relação com o até então desconhecido, porque não era só o espírito que era desconhecido nessa época, se desconhecia um monte de coisa que se conhece hoje. Se desconhecia os micro-organismos, se desconhecia a astronomia, se desconhecia um monte de coisa. Só que as que tiveram conotação científica foram evoluindo. Não, isso é ciência, isso evolui. Isso aqui é religião, isso aí parou. Não consegue convencer ninguém. O mundo que nós construímos, estruturado no hedonismo, no prazer pelo prazer, no egoísmo, na ganância, na intolerância, é o resultado disso. É o resultado da falta de convencimento, da falta de consciência, da falta de crença. É a tal da fé raciocinada, que é o grande legado do Espiritismo. A fé raciocinada. Eu preciso me convencer. O Evangelho fala com muita clareza. Eu até separei aqui para ler, para não a pobreza do meu cérebro não interferir no conhecimento. Ora, é precisamente o dogma da fé, a fé imposta, da fé cega, que faz hoje o maior número de incrédulos. Os incrédulos, os que não creem, não o fazem em consequência dessa imposição. Porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio. O raciocínio. Um dos maiores intelectuais do planeta, segundo algumas publicações especializadas, o terceiro, um dos 3 maiores intelectuais do planeta, Richard Dawkins, é um africano, ele nasceu no Quênia, em Nairobi, mas com toda vivência intelectual na Inglaterra, ateu convicto. Ele afirma exatamente aquilo que está aqui no Evangelho. Vejam que interessante. Não devemos respeitar crenças que influenciam a vida de crianças e vão contra o conhecimento dado como consenso na comunidade científica. Ele pensou, ele estudou, ele raciocinou. Como é que eu posso acreditar em alguma coisa? Como é que eu posso ensinar para uma criança algo que o consenso da ciência repudia, não aceita? Porque essa criança também não vai aceitar. Os nossos filhos, pai, posso fazer isso? Não, por quê? Ah, por que não? Olha a frase que eles falam. Eu tenho 3, eu ouço isso há muitos anos. Por que não? Não é resposta. Não precisa ser doutor em nada. Não precisa ser um grande cérebro. Por que não? Não é resposta. Tudo tem que ter uma resposta. Eu preciso me convencer. Respeita seu próximo, ama seu próximo. Por quê? Porque me convence. Por quê? Não, porque Papai do Céu quer, porque Deus quer. Se eu não fizer assim, Deus castiga. Que é isso? Deus castiga. Por que essa criatura foi morta de uma forma tão cruel? Como é que eu vou acreditar em alguma coisa? Como é que eu vou ter estímulo para ser bom, para ser justo? Se eu
acredito que, do nada, por qualquer razão, isso pode acontecer comigo também, isso pode acontecer com um familiar também. Kardec veio realmente destruir essa insegurança. A beleza do Espiritismo é justamente essa. Dá para nós a segurança da razão, da justiça. As coisas começam a se encaixar. E a gente passa a ter uma razão pela qual lutar, para progredir, para ser melhor. Entender que tudo isso é passageiro. Tudo isso será compensado de alguma forma. Tudo isso é consequência de alguma coisa que já passou. E tira dos nossos corações, das nossas almas, aquela intranquilidade da injustiça. Porque a primeira coisa que vem, se o cidadão que fez isso é menor de idade, aí vem aquela dor. Não vai ficar nem 3 anos na cadeia. Isso dói para todo mundo. Porque fica que não vai ficar barato, vai ficar assim. Quando nós temos a certeza da justiça de Deus, tudo passa a ser mais leve, tudo passa a ser mais suave. E tudo isso é cientificamente justificado. Tudo isso é cientificamente provado. Se nós formos um pouquinho atrás de Cristo, antes ainda das pessoas imporem dogmas de crenças herméticas, que ninguém podia pensar, ninguém podia questionar, nós vamos ver os grandes filósofos, que foram inclusive os precursores do conhecimento que se tem hoje. Anaxágoras de Clasômene, na Grécia, 430 anos mais ou menos, antes de Cristo, um dos inspiradores de Sócrates, cunhou uma frase que depois, em 1700 e alguma coisa, foi traduzida por Lavoisier, como aquele nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo está em tudo. 2.400 anos, Anaxágoras já dizia isso. Tudo está em tudo. Ele tinha compreensão. Demócrito, uns 50 anos depois, já um atomista, já acreditava no átomo, na partícula mínima. Aquela partícula que, uma vez reunida, construiria tudo o que existe na humanidade. Acreditava nos outros planetas, nas infinitas galáxias, 2.300 e tantos anos. A história da humanidade foi crescendo, foi progredindo. A história da vida, da lei de Deus, é um constante aprendizado, é um constante progresso. O Espiritismo veio para romper com essa separação da ciência e da religião. Uma das máximas de Kardec: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Porque ele sabia que só pela instrução a gente ia mudar. Só quando a gente se convencesse realmente da importância de olhar cada um como irmão, cada uma como irmã, de que amar é uma lei da vida, que precisa ser cumprida. E quando desrespeitada, gera consequências, não como castigo, como qualquer outra lei gera consequência. A lei da gravidade, se desrespeitada, gera consequência. O menino falou aqui do pastel, do sorvete. Existe uma lei. Nosso corpo tem que respeitar algumas leis. Uma vez desrespeitadas, geram consequências. Obesidade, colesterol, glicemia. Isso não é castigo de Deus. Deus é contra o sorvete. Tomou muito sorvete, Deus castiga da barriga. Não é. É a nossa natureza. Agora, por que a gente toma em excesso? Porque não está convencido. Sabe. Todo mundo sabe que sorvete em excesso faz mal. Coisas piores. Cigarro, bebida. Por que fuma? Por que bebe? Não sabe que faz mal? Sabe, mas é um sabe meio. Não está convencido. Porque se tivesse, não faria. E assim são as coisas do espírito. Nós sabemos que temos que respeitar os outros. Como Sócrates dizia, cuida mais das coisas do espírito do que do corpo, do que das suas posses. Nós sabemos isso? Sabemos. Está lá no Evangelho: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua grandeza. O resto lhe será acrescentado. O que fazemos nós? Como se dizia no Nordeste antigo: farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu vou atrás do resto. Aquele resto que me seria acrescentado, se eu buscasse primeiro o reino de Deus, eu vou atrás desse aí. Deixa eu garantir esse aqui primeiro. Depois, quando eu ficar velho, cansado, não tiver mais tempo de nada, aí quando eu perceber que a água está batendo, agora eu vou.
vai ser tarde. Nunca será tarde. Jesus afiançou: nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho. Não vai ser tarde. Mas vai ser triste a constatação de que perdeu tempo. De que poderia ter feito antes. De que poderia ter feito mais. E essa é uma das sensações, acho que mais perversas, quando se chega lá no finzinho. Não precisa necessariamente ser com a nossa morte, com a nossa desencarnação. Basta ver quando acontece isso com alguma pessoa próxima. Aquelas que mais choram no velório, aquelas que mais se desesperam, são aquelas que tinham arestas. Puxa, eu podia ter amado mais. Eu podia ter perdoado. Eu podia ter pedido perdão. Eu podia ter dado mais atenção. Agora não dá mais tempo. Isso é doloroso. Aí que a pessoa quer reverter, volta, agarra, quer isso, levou junto. Essa relação com a morte é complicada. Mas vai chegar a nossa vez, vai ser do mesmo jeito. Com a diferença, no nosso caso. Nós sabíamos. Nós sabemos. Nós conhecemos. Agora, precisa fazer. Precisa viver. Precisa acreditar. É a tal da fé raciocinada. Precisa estudar, precisa esforçar. É um esforço. Como todo progresso na vida, vem do esforço. Todo progresso na vida vem do esforço. E o esforço intelectual é primordial. O grande legado do Espiritismo é esse. O grande legado do Espiritismo é esse. Romper com essa diferença. Religião é uma coisa, a vida é outra. É tudo uma coisa só. Eu trabalho na polícia, seja espírita, seja cristão na polícia. Eu sou médico, seja médico, seja espírita na medicina. Eu sou comerciante, seja espírita no comércio. Eu sou carcereiro, seja espírita. Como que eu posso lidar com aqueles bandidos? Faça a sua profissão, faça a sua tarefa, sem ódio, sem rancor. Eu sou o juiz, julgue conforme a sua consciência, conforme a lei, não com vingança. Lembrando até aquela bela frase, se a gente usar a vingança como justiça, como impedir que alguém use a justiça como vingança? É simples. É a união, é a fusão que o Espiritismo veio fazer. Entrar nas nossas vidas. Em cada cantinho das nossas vidas. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. E a segunda grande lição. Fora da caridade não há salvação. Deixar de lado aquela coisa de fora da igreja não há salvação. Só Cristo salva. Deixar de lado até a palavra salvação. Tem salvação. A salvação dá aso a pensamentos assim, fatalistas. Não, eu estou quieto, alguém vai me salvar. Eu vou ficar aqui, eu vou rezar, alguém vai me salvar. Ninguém vai salvar ninguém. Razão nenhuma aceita isso. Eu vou ficar aqui sentado e vou ser salvo. Pega uma criança que entra na escola, estuda, se esforça, bom aluno, no final do curso pega o diploma. E aquele outro, no meu tempo falava gazetear, né? Gazeteia, mata a aula, não estuda, desrespeita o professor, vandaliza a escola. Aí final do ano, aí ele é amigo de alguém, não, toma seu diploma também. Peraí, que diploma é esse? Cadê o mérito? Não, o diretor da escola ficou com pena dele e deu o diploma para ele. A vida não é assim, a vida humana não é assim. A vida espiritual também não é assim. A salvação está na caridade. E o que é a caridade? É o amor em execução. É o amor em andamento. É o amor concretizado. É o amor na prática. É fácil. Como é que eu vou amar? O Evangelho fala, caridade para com os criminosos. Amai os inimigos. É pesado, não dá para amar uma criatura dessa? Está todo mundo torcendo, acompanhando. Não. A polícia já falou que é questão de honra, vai pegar a hora que pegar, tem que trucidar, não pode pegar vivo de jeito nenhum. Aqueles meninos de Boston lá, o médico não conseguiu nem contar quantos tiros, quantas e quantas pessoas falando. Foi pouco. Tem que ser mais. Isso não é problema nosso. Isso só nos traz angústia. Trazemos para dentro do nosso coração problemas dos outros, de fora do mundo, de outro continente. O nosso papel é de solidariedade, é de tolerância, é de abertura, sem julgamento, sem preconceito, sabendo que existe justiça,
que Deus é justo, onipotente, onipresente, onisciente. Se isso está acontecendo, alguma razão tem. Se eu tiver a fé verdadeira, eu confio no futuro. Eu confio no futuro que vai atribuir a cada um segundo as suas obras. E se eu quero estar bem, eu preciso fazer boas obras. Eu preciso construir o meu currículo, eu preciso construir o meu futuro. Como disse Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo passado, mas pode começar agora. Eu não estou gostando do presente, que é resultado do passado. Começo agora e produzo, projeto, programa um futuro melhor. Um futuro onde eu possa viver em paz com os meus irmãos, com as minhas irmãs, juntos, sem julgamentos. Nenhuma ovelha se pedrada do meu rebanho, todos vão chegar lá. Isso é uma conclusão racional de agora, mas Jesus já deixou lá, de forma embrionária, em todas as suas parábolas. E pouco a pouco a nossa razão vai entendendo. Não há um dogma na vida de Jesus, só razão, só amor, só inteligência. Quanto mais a gente estuda, mais se aprofunda e mais vê a grandeza do que ele já queria dizer há 2000 anos. E uma passagem emblemática, a da mulher adúltera, que foi um pouco distorcida pela humanidade, principalmente no que diz, vamos dizer assim, acentuando aquela coisa do adultério em relação à mulher, o adultério convencional, matrimonial. Mas o adultério é tudo. Jesus falava por parábolas, por metáforas. É uma forma de dar uma certa longevidade para os ensinamentos. Quem nunca adulterou alguma coisa? Uma relação, um comportamento, um sentimento, um pensamento, uma natureza. Quem nunca adulterou nada? E Jesus, quando trouxeram a mulher a ele, mestre, foi pego em adultério. A lei manda apedrejar. E agora? O que diz Jesus? A lei manda apedrejar. Serenamente olha para aquelas pessoas. Aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Aquele entre vós que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ah, mas isso eu nunca fiz. Tá, não fez isso, fez outra coisa. Alguma coisa fez. Atire a primeira pedra. A primeira grande lição. Não julgueis para não ser julgados. Ninguém tem esse direito. Ao contrário, nós temos a obrigação de orar por eles. Para que um dia eles compreendam. Para que um dia eles se levantem. Ninguém tem direito de pisar em cima de ninguém. Quem está aprontando, quem está fazendo essas coisas erradas, merece pena, merece misericórdia. É o que a gente pode pedir para Deus. Tende misericórdia de nós. E disse Jesus, aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E não parou por aí a lição. Porque seria muito simples. Então é assim. Cada um faz o que quer. Não. Ele tinha que arrematar. Para não servir de pretexto para ninguém. Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Foram-se todos? Eu tampouco te acuso. Agora a grande lição. Vá e não tornes a pecar. É a lição do Espiritismo. Como disse Divaldo Franco num seminário há pouco. Nós temos imperfeições, temos defeitos, tropeçamos. E o Divaldo afiançou. Permita-se ser como você é, mas imponha-se ser cada dia melhor. É uma revisão, é uma nova forma de falar a mesma coisa. Vá e não tornes a pecar. Erga a cabeça, seja hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Foi bom naquela época, é bom para nós, é bom para o espelho. Ergue a cabeça, respira fundo, pedir ajuda a Deus, manter a sintonia. Vá e não tornes a pecar. E que Deus nos abençoe. Obrigado. E está filmado aí, viu? E assim, vamos então agora fazer uma vibração de muita paz, de muito amor, de harmonia, de entendimento. Vamos então doar
o que temos de bom em nossos corações e transformar num coração enorme. Esse coração vai abraçando todo o planeta Terra e vai envolvendo a todos aqueles que necessitam de paz, de amor, de entendimento, de harmonia, de caridade, de perdão. Vamos assim, agradecendo ao Pai por esta oportunidade bendita de podermos estar aqui. Agradecendo a Ele por este momento em que pudemos receber esses ensinamentos. E vamos então procurar colocá-los em prática da melhor forma possível. Vamos agradecendo a Joana de Ângeles por esse espacinho de caridade, de amor, de fé. Eu disse espacinho, sim, pequenino, mas muito grande, grande que nos envolve a todos. Envolve em tanto carinho, em tanto amor e em tanta paz. Agradecemos a Jesus pelos seus ensinamentos e exemplificações, aos nossos mentores, por trilhar os nossos caminhos, nos ajudando, nos intuindo, nos orientando. E dessa forma, vamos agradecendo ao Pai, mais uma vez, com a prece que o Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, da mesma forma em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, livra-nos, Pai, de todo e qualquer mal. E assim seja. Com a permissão de vocês, eu os convido, amanhã, não esqueçam, sorvete e pastel. Muito obrigado, até a próxima.